sócia fundadora da Romanhol Advogados, e hoje nós vamos aqui falar sobre mais um vídeo da série Bem de Família. Hoje nós vamos falar especificamente sobre o bem de família dado em garantia de uma dívida da empresa. Como é que fica? Esse bem de família, ele vai guardar ou não? Ele vai ter direito a essa blindagem ou não? Ele vai ser impenhorável ou ele vai sim poder ser penhorado para satisfação dessa dívida? Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é os recursos utilizados ali, os recursos captados nesse empréstimo em que o bem de família foi dado em garantia, eles beneficiaram exclusivamente a entidade familiar ou não? Ou eles beneficiaram terceiros? Essa pergunta é crucial. Por quê? Porque através dela nós vamos definir se esse bem de família vai ser impenhorável ou não. Por exemplo, nós temos uma empresa composta por 3 sócios, 2 sócios, em que um deles dá a própria residência em garantia de uma dívida contraída pela empresa. Nesse caso, não se presume que esse empréstimo tenha beneficiado exclusivamente a entidade familiar daquele sócio proprietário do imóvel. Em função disso, esse imóvel não poderá ser penhorado. Outra situação bastante peculiar é a do sócio, o único sócio na empresa, em que ele dá o próprio bem em garantia. Essa situação ela já é mais complicada, por quê? Porque em se tratando de um único sócio em que ele deu em garantia o próprio imóvel, a princípio se presume que aquele imóvel dado em garantia, ele trouxe benefícios diretos à entidade familiar, né? Não necessariamente à empresa. Embora a gente tenha uma diferenciação entre a personalidade física da pessoa jurídica, entre a pessoa física e a personalidade jurídica da empresa, por se tratar de um único sócio, há em certos momentos uma confusão patrimonial entre ambos. Então, nesse caso, o risco desse imóvel poder ser penhorado para poder satisfazer essa dívida, ele já aumenta consideravelmente. Uma questão interessante é ponderar que essa prova de que o financiamento beneficiou a entidade familiar, ela compete ao credor. Não compete ao devedor fazer essa prova, porque a presunção é de que não beneficiou o próprio devedor, a entidade familiar, mas sim a empresa. Então, a prova de que, a prova inversa, né, a contraprova, a prova que vai desconstruir esse entendimento geral de que o benefício foi para a empresa e não para o próprio proprietário, não para a entidade familiar, essa prova compete ao credor. Essa é, então, uma hipótese em que, corriqueiramente, a gente vê no mercado, em que o sócio dá em garantia a sua residência e, por vezes, ela goza dessa proteção legal e que muitas vezes não é usufruída. Muitas vezes o próprio sócio desconhece. Ele pensa, eu dei em garantia o meu imóvel e já não há o que fazer. Não, essa é uma hipótese em que o seu imóvel poderá sim ser blindado pela proteção da impenhorabilidade prevista na lei.